A paz do Senhor para os meus queridos irmãos, os nossos amigos que também nos acompanham neste vídeo. Nosso muito obrigado por vocês estarem conosco mais uma vez, nos acompanhando nesta série de assuntos que estamos aqui estudando, que é a escatologia. Você que está nos acompanhando aí pela primeira vez, nosso muito obrigado por você nos dar aí este crédito, né, participando conosco aqui desse vídeo. E fique certo de que o nosso propósito aqui é trazer o assunto, né, escatologia, sempre embasado na palavra de Deus, de uma forma simples e objetiva, para que você possa tirar um proveito positivo para a sua vida também. É tudo que nós desejamos aqui, é aprender escatologia com embasamento bíblico, para que nossas vidas sejam edificadas e fortalecidas na presença do Senhor. Não temos aqui a pretensão de falar tudo, apenas a gente, com o tempo que temos aqui, procuramos dar pinceladas naqueles pontos que nós consideramos importantes, mas sim estamos explorando o assunto por se tratar de um assunto muito atual, do interesse de todos, e eu creio que o Senhor Deus ele vai nos abençoar de tal forma que nós vamos crescer com este aprendizado tão especial que é a escatologia bíblica. Bom, nós estamos aí numa sequência, né? Estamos hoje encerrando esta parte falando sobre os sinais da vinda de Jesus. Nós falamos sobre os sinais da vinda de Jesus preditos pelos profetas, e até dissemos aqui anteriormente que os profetas deram uma ênfase muito forte na questão política e governamental do mundo, as mudanças no mundo. Falamos no último vídeo, no passado, sobre as profecias de Cristo, as predições de Cristo, o Senhor Jesus predizendo os fatos, né, que estariam acontecendo no mundo quando estivesse próximo à sua volta. Então, Jesus falou de mudanças no mundo físico, né, no planeta, as mudanças na natureza. Jesus também predisse o que iria acontecer no meio social, né, o esfriamento do amor, falamos um pouquinho sobre isso. Jesus também disse do que iria acontecer no meio religioso também, ou seja, as predições de Cristo foram mais abrangentes, né, mais gerais, nos fazendo entender de uma forma geral que o mundo iria sofrer muitas mudanças quando estivesse próximo à sua vinda. Nós vamos encerrar essa parte hoje falando sobre as profecias dos apóstolos, as mensagens proféticas dos apóstolos. O que os apóstolos deixaram para nós de conteúdo, nos alertando a respeito da vinda de Jesus. Os fatos que indicam a aproximação, melhor dizendo, da vinda de Jesus. Então nós vamos aprender um pouquinho hoje aqui o que os nossos queridos apóstolos falaram a respeito desse momento. Nós temos aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele falando para nós lá no capítulo 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o 4, o apóstolo Paulo fala sobre a proliferação das heresias, a propagação, o aumento das heresias no mundo. A palavra heresia tem a ver com distorções das doutrinas da Bíblia. A palavra heresia é um termo que define as doutrinas falsas, que naturalmente a igreja combate e os cristãos têm o dever de se afastar, se desviar delas. E o apóstolo Paulo, como também os demais apóstolos, aliás, essa é uma característica das profecias apostólicas, né? Os apóstolos trouxeram muitos alertas a respeito dos sinais da vinda de Jesus, destacando principalmente os fatos que iriam acontecer dentro da igreja. O crescimento da imoralidade, a corrupção, os falsos profetas, o espírito do anticristo que estaria atuando dentro, né, no meio do povo de Deus também. Tudo isso nós encontramos nas palavras dos apóstolos, nos alertando que nos últimos dias
nós, a Igreja do Senhor Jesus, iríamos enfrentar essa realidade. E voltando aqui a Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 4. Está escrito da seguinte forma: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças. Então veja bem, aqui o apóstolo Paulo, ele trata do perfil dos heréticos, dos apóstatas, que estariam nos últimos dias trazendo uma doutrina que iria causar confusão na vida das pessoas que querem servir a Deus. Então ele diz aqui que surgiriam homens com espíritos enganador, pessoas que iriam trazer doutrinas de demônios, pessoas que teriam como perfil serem mentirosas, hipócritas e as suas consciências cauterizadas. A consciência cauterizada é a consciência morta, a consciência que já não sente o peso do pecado, não tem mais temor, não há mais nessa consciência respeito, não há mais nessa consciência a possibilidade de reconhecer um erro, porque ela está cauterizada, ela está morta. E o apóstolo Paulo predisse que nos últimos dias nós iríamos enfrentar isso com muita abundância no nosso meio mesmo, no meio religioso. Pessoas com as suas mentes cauterizadas. Falando sobre isso ainda, em 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo continua falando sobre a questão das pessoas, dos líderes enganadores. Ele diz da seguinte forma, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante. Sabe, porém, isto que nos últimos tempos, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens, aí ele traz o perfil de líderes enganadores no tempo do fim. Homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os homens, para com os bons, melhor dizendo, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Ou seja, nós temos aqui nesta passagem bíblica que lemos, o apóstolo Paulo trazendo uma série de hábitos, de vícios que essas pessoas, os heréticos, os apóstatas, eles trariam no seu viver. E essas características, elas precisam ser observadas por nós para que nós notemos quem são os verdadeiros pregadores e servos de Deus. Porque você encontra hoje muitas pessoas falando em nome de Deus e realizando sinais e prodígios em nome de Deus, mas o que vai dizer se ele realmente está vindo em nome de Deus é o seu perfil, é a sua postura, as suas virtudes. Em outro momento, Jesus disse que pelo fruto nós conhecemos a árvore. Existem pessoas que são como árvores que apresentam para nós um fruto
podre, um fruto que não é bom. E os verdadeiros homens e mulheres de Deus, chamados para ganhar almas, servir a Deus conforme a vontade de Deus, são pessoas que não carregam sobre o seu viver essas características negativas. São pessoas que se afastam desse padrão. Esse padrão que nós lemos agora, em 2 Timóteo capítulo 3, é um padrão de vida daqueles que falam muitas vezes em nome de Deus, mas eles não vivem a palavra de Deus, não vivem a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias isso existiria com muita abundância. Lendo também em 1 Timóteo, ou melhor, 1 João capítulo 4, do versículo 1 em diante, nós encontramos o apóstolo João falando de algo também muito sério que estaria acontecendo nos últimos dias, que queremos ser os nossos dias. O apóstolo João fala assim: amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. O apóstolo João diz que nos últimos dias da igreja na face da terra, a igreja enfrentaria não o anticristo, mas o espírito do anticristo. Há uma diferença. O anticristo é aquele personagem que vai governar o mundo por 7 anos no período da grande tribulação. O espírito do anticristo, ele já está no mundo. Já estava desde o tempo que João escreveu isso aqui. Mas cada dia que se passa, cada ano que se passa, esse espírito do anticristo tem trabalhado cada vez mais, intensificando as suas áreas de ações para estabelecer, para preparar a plataforma do novo governo mundial que está próximo a vir aí, que é o governo do anticristo. O espírito do anticristo, ele está na música, ele está na ciência, ele está na política. Eu não estou dizendo que toda política é má. Eu não estou dizendo que toda música é má. Eu não estou dizendo que toda ciência é má. Eu estou dizendo que existem influências, ramificações, existem doutrinadores do espírito do anticristo que estão nesses meios e utiliza a música, a ciência, a política, utiliza a cultura para trazer os seus hábitos, os seus costumes, os seus ideais, as suas filosofias, e assim vai trabalhando a mentalidade dos homens para que os homens recebam esse futuro governo que está a cada dia mais próximo, que é o governo do anticristo. Deu para compreender? E é claro que uma coisa está associada à outra. Nós estamos falando aqui do espírito do anticristo que está preparando o mundo para receber o governo do anticristo, porque o governo do anticristo é exatamente uma tentativa do diabo de se antecipar ao reino milenial de Cristo, que nós vamos estudar depois à frente. Deu para vocês compreenderem? Então, quando nós lemos esta passagem bíblica aqui, que fala sobre o espírito do anticristo que já está no mundo e que se intensifica cada vez mais nas suas ações, nós percebemos que o aumento dessa força maligna que tem influenciado a humanidade é uma ação que nos faz entender que Jesus está próximo para buscar a sua igreja. Você já reparou uma coisa? As atividades no mundo que mais geram capital, que mais faz girar o dinheiro no mundo, são as drogas, a bebida, o cigarro, o jogo
e a prostituição. São as atividades no mundo que mais gera dinheiro, que mais movimenta dinheiro no mundo. E os irmãos sabem, os amigos sabem, que a ganância pelo poder e pelo dinheiro tem sido a razão das pessoas se movimentarem tanto nos tempos que estamos vivendo. Sinais da volta de Jesus. O espírito do anticristo, ele também está no meio religioso, claro, principalmente. Quantas vezes a gente percebe no nosso meio pessoas que falam em nome de Deus, que pregam em nome de Deus, que fazem caridade em nome de Deus, que fazem também sinais, coisas miraculosas em nome de Deus. Mas pasme, Deus não está no meio. Em muitas situações isso acontece, porque você conhece alguém que é de Deus pelas virtudes, pelo fruto que ele produz. É o caráter, a sinceridade e a verdade na vida do indivíduo que vai dizer a sua origem. Que Deus nos abençoe. Nós vamos parar por aqui. Hoje encerramos sobre os sinais da vinda de Jesus. O próximo vídeo que estaremos trazendo aqui, nós vamos falar sobre arrebatamento da igreja. Como se dará? O que vai acontecer? Quais são as personagens principais do arrebatamento da igreja? O que a Bíblia diz sobre o arrebatamento da igreja? Estaremos trazendo isso no próximo vídeo. E eu desde já agradeço a vocês. Se você não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, comente aí o nosso vídeo para que a gente possa continuar levando esta mensagem tão gloriosa aos corações necessitados. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.